Olá, aqui é o Léo e eu queria falar com você sobre um assunto que é muito importante para você que quer entrar nessa área da criação de sites. Esse é um guia sobre como desenvolver no WordPress para iniciantes. Quando se trata de criar projetos WordPress de qualidade, o conhecimento de desenvolvimento é como ter um kit de ferramentas bem equipado. Você pode até se virar sem ele, mas com as ferramentas certas, o trabalho fica mais rápido, eficiente e, claro, profissional. Então, eu vou marcar aqui essas palavras porque elas são importantes. Então, a gente vai mergulhar nas ferramentas essenciais que todo desenvolvedor WordPress deve conhecer. Primeiros passos: HTML e WordPress, o esqueleto de um site. O HTML é como o esqueleto de um projeto WordPress. Ele dá estrutura e forma ao conteúdo. Sem HTML, teremos apenas um monte de texto e imagens soltas. Então, para entregar um projeto WordPress que não só funcione bem, mas também pareça bem organizado, é vital entender HTML. Mas o que é o HTML? O HTML é a linguagem de marcação que estrutura uma página na internet. Cada elemento, seja ele um parágrafo, uma imagem, um link, um cabeçalho, ele é definido por uma tag HTML. E qual que é o papel do HTML dentro do ecossistema do WordPress? Embora o WordPress ele seja uma plataforma dinâmica, ele tem dados atualizados em tempo real. Cada vez que você acessa, o WordPress vai no banco de dados, pega as informações mais atualizadas e traz para você. Isso é uma plataforma dinâmica. O HTML ainda desempenha um papel vital. É o HTML que organiza o conteúdo das páginas e dos posts que a gente vê quando acessa um site WordPress. Isso a gente está falando dentro do contexto WordPress. O HTML ele organiza o conteúdo de qualquer página na internet. Um ponto importante sobre o HTML é o controle e a flexibilidade que a linguagem oferece. O HTML oferece controle sobre como o conteúdo é apresentado. Isso é útil quando a gente quer personalizar projetos de acordo com as necessidades específicas dos clientes. O HTML ele é a base como o projeto WordPress é construído, e entender HTML é o primeiro passo para você criar projetos que são tanto funcionais quanto bem organizados. E no final das contas, é isso que a gente quer. A gente entra no segundo ponto, que seria o CSS. E a gente pode chamar ele de o toque artístico no WordPress. Se o HTML ele é o esqueleto de um projeto, o CSS é a pele e a maquiagem. Ele é responsável por como tudo parece e se comporta. E um projeto bem estilizado pode fazer toda a diferença quando se trata de impressionar um cliente. Mas o que é o CSS? O CSS, ou Cascading Style Sheets, é o conjunto de... É uma linguagem não de programação, mas é uma linguagem de estilização que controla a aparência das tags HTML. Ele determina coisas como cores, fontes e espaçamentos que a gente vê em uma página. E dentro do contexto do WordPress, a gente pode considerar o CSS como um parceiro estratégico. O WordPress e o CSS são como dois velhos amigos. Eles trabalham juntos para criar sites que não só funcionam bem, mas também parecem bonitos. Essa é a principal função do CSS. Você pode CSS para ajustar temas, personalizar os layouts, até modificar como o admin do WordPress é estilizado e mostrado para o usuário final. E você consegue fazer muito mais coisas com o CSS. Um ponto importante sobre o CSS, ele é fácil de aprender, mas ele é difícil de dominar. A beleza do CSS está na simplicidade que essa linguagem oferece. Com alguns comandos básicos você já pode fazer mudanças muito visuais para um usuário final. Mas se você quiser ir mais longe, tem um mundo de possibilidades para explorar
desde animações, tem design responsivo, a gente pode entrar em linguagens como o SAS, o SCSS, que são pré-processadores para a gente escrever o CSS de uma maneira diferente, mais otimizada, com menos repetição. Então, não é simplesmente aprender o font family, aprender o core, coisas do tipo, você já dominou o CSS. Não, existe todo mundo, um mundo por trás ainda. Outro ponto, ele eleva o seu jogo. Quando você combina HTML com CSS, você simplesmente eleva o nível dos projetos que você entrega. Você pode criar designs personalizados que se destacam e, o mais importante, atendem às necessidades específicas dos seus clientes. Isso é o mais importante. CSS é a chave para criar projetos que não só funcionam bem, mas também têm um ótimo visual. Com um pouco de prática, você pode usar CSS para transformar um projeto básico em algo verdadeiramente memorável. E com HTML e o CSS sob controle, você já tem uma base muito sólida para criar projetos WordPress de alta qualidade. E no próximo tópico, a gente vai mergulhar em algo um pouco mais avançado, que seria o PHP, que é a linguagem de programação que faz o WordPress funcionar. O PHP ele é a linguagem dinâmica do WordPress, como a gente já viu anteriormente. Se o HTML é o esqueleto, o CSS é a pele, então o PHP seria todo o sistema circulatório de um projeto WordPress. Ele faz com que tudo se mova e funcione de forma dinâmica. Se você quer ir além de projetos básicos e oferecer algo verdadeiramente poderoso para os seus clientes, o PHP é onde você vai querer focar toda a sua atenção. O PHP é uma linguagem de programação server-side, que permite criar conteúdo dinâmico. Ele faz com que um projeto WordPress seja mais do que apenas uma coleção estática de páginas. Então, se você acessa um post, o WordPress pega as informações desse post em tempo real no banco de dados e mostra para o usuário, ou mesmo sobre as páginas. Então, tudo no WordPress é muito dinâmico por causa do PHP, que é a linguagem de programação, e do MySQL, que é a linguagem de banco de dados. O WordPress foi construído em PHP, o que torna fundamental para qualquer desenvolvedor que quer se aprofundar na plataforma dominar essa linguagem. É o PHP que torna possível recursos como posts dinâmicos, formulários de contato, configurações salvas no banco, direto pelo painel de administração, que é um grande diferencial do WordPress. Então, sem o PHP, no contexto do WordPress, nada disso aconteceria. E ele oferece poder e flexibilidade. Com um bom conhecimento de PHP, você pode personalizar praticamente qualquer aspecto de um projeto WordPress. Você quer criar um tipo de post personalizado, um formulário de contato, você quer aprender a trabalhar com as APIs do WordPress, você consegue fazer isso só com PHP. Além da criação de temas, criação de plugins e etc. E você entrega projetos de alto nível. A habilidade de trabalhar com PHP permite que você entregue projetos que vão além do básico. Então, isso aqui é importante. Você pode oferecer soluções personalizadas e específicas, fazendo com que os seus serviços se destaquem no mercado. O PHP torna o WordPress uma plataforma poderosa e flexível. Com ele você pode criar projetos que são dinâmicos, personalizados e aumenta a qualidade do que você é capaz de oferecer para os seus clientes. E com o entendimento de PHP, agora você está armado com o conhecimento necessário para criar projetos WordPress verdadeiramente dinâmicos e personalizados. E no próximo tópico a gente vai explorar o JavaScript, que seria ali a terceira linguagem da tríade do front-end, que é muito importante que você domine também. E o JavaScript a gente pode chamar ele de uma alma de um projeto, e não só o WordPress, de qualquer tipo de projeto atualmente. Se você já tem uma boa compreensão do HTML, do CSS, do PHP, então é hora de adicionar o último ingrediente dessa mistura, que é o JavaScript. E você pode pensar no JavaScript dentro das nossas analogias como um sistema nervoso do seu projeto WordPress.
é ele que faz tudo responder e reagir. Então, você quer adicionar um toque de mágica nos seus projetos, o JavaScript é a resposta. E o JavaScript é uma linguagem de programação que adiciona interatividade a um projeto. Ele adiciona interatividade. É ele que faz o menu drop-down se abrir, por exemplo, quando você está navegando no seu celular. É ele que faz uma imagem expandir com um clique ou quando você passa o mouse. É ele que valida um formulário quando o usuário preenche, por exemplo, antes de passar pelo PHP e ser salvo no banco. Então, o JavaScript manipula todas as interações que o usuário tem com a tela. E no contexto do WordPress, o JavaScript trabalha em conjunto com o HTML, CSS e PHP para criar uma experiência de usuário completa. Ele pode ser usado para melhorar a funcionalidade de plugins, criar animações e muito mais. E a gente às vezes fala que são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Com o JavaScript você pode adicionar esses pequenos toques que transformam uma experiência de usuário boa em uma experiência excelente. E como a gente está caminhando para ter sites cada vez mais interativos, que faça o usuário, que traga o usuário para a realidade daquele site, que ele não só navegue, mas que ele interaja, o JavaScript ele é muito importante. E com o JavaScript você pode ir além das expectativas. Quando você combina o HTML, o CSS, o JavaScript e o PHP, você tem todas as ferramentas necessárias para criar projetos incríveis. Você pode entregar mais do que o cliente espera, indo além do básico e oferecendo soluções verdadeiramente completas. JavaScript é o toque final que torna um projeto WordPress verdadeiramente interativo e envolvente. Com ele você pode elevar a qualidade dos projetos que você entrega e realmente impressionar os seus clientes. Agora que a gente já cobriu HTML, CSS, PHP e JavaScript, você tem um conjunto de ferramentas completas para criar projetos WordPress de alta qualidade. E no último tópico a gente vai falar sobre como unir tudo isso e criar um fluxo de trabalho eficiente com WordPress. Então, fluxo de trabalho eficiente para projetos WordPress. Até agora a gente falou sobre as diferentes linguagens de programação, marcação e estilização que você vai utilizar nos seus projetos WordPress, mas saber como essas peças se encaixam juntas é igualmente crucial quanto saber o conceito dessas linguagens. Um bom fluxo de trabalho não é apenas um bônus, é uma necessidade para entregar projetos eficientes e eficazes. E por que você deve ter um fluxo de trabalho? Um fluxo de trabalho bem organizado ajuda você a ser mais produtivo e evitar erros, o que é muito, muito, muito importante, principalmente a parte de evitar erros. Então, vou marcar isso aqui. Você saberá exatamente o que fazer em cada etapa do projeto, economizando tempo e esforço. E as fases do fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho pode incluir fases como planejamento, desenvolvimento, testes e implantação. Cada fase tem suas próprias tarefas e requisitos, e saber como navegar por elas é crucial. A gente entra em um tópico importante aqui que são ferramentas e recursos. Ter as ferramentas certas pode fazer toda a diferença na eficiência e qualidade do seu trabalho. E aqui estão algumas ferramentas indispensáveis e como elas se encaixam no fluxo de trabalho do WordPress. A primeira são os editores de código. Se você vai trabalhar com desenvolvimento, você precisa de um editor de código. O mais utilizado é o Visual Studio Code, mas você também tem o Sublime Text, você tem o PHP Storm, o Atom, apesar de ter sido descontinuado, ainda está disponível para instalação. Então você tem várias opções de editores de código. E a gente pode chamar esses editores de código como um caderno de desenvolvedor. Você vai escrever e editar o seu código HTML, CSS, PHP e JavaScript dentro dele. A gente entra no sistema de controle de versão, o Git ou GitHub. Imagine que você tem um Ctrl+Z no seu código. Então, se você subiu alguma coisa, você quer construir alguma coisa nova, você pode
construir sem impactar no que está em produção. Se você quer arrumar alguma coisa, você pode arrumar enquanto você não precisa mexer no que está em produção. Resolver problemas também. E caso você tenha algum problema, você pode reverter. Então, o Git nada mais é do que um grande histórico versionado de tudo que você faz no seu código. Terceiro tipo de ferramenta são os ambientes de desenvolvimento local. Aqui os exemplos são o MUMP, o AMP e o Local. Eu recomendo, se você trabalha só com WordPress, o Local. Esses são laboratórios de teste. Antes de qualquer coisa ir para o ar, você pode testar tudo aqui para garantir que está funcionando como deveria. Frameworks, CSS, Bootstrap, Tailwind CSS, e pense nesses frameworks como um atalho para o design. Ao invés de você começar tudo do zero no CSS, você pode utilizar esses frameworks como um ponto de partida para o seu design. Plugins de otimização também são importantes se você ter no seu radar. O WP Super Cache e o Auto Optimize são duas opções de plugins do WordPress focados em performance. E essas são como vitaminas para o seu site. Eles ajudam a melhorar o desempenho, tornando o site mais rápido e mais eficiente. Ferramentas de SEO também são plugins do WordPress para você ter no seu radar. Aqui tem o Yoast e o Onions SEO Pack. Essas são ferramentas que ajudam a tornar um site mais visível no mecanismo de busca como o Google, o que é crucial quando a gente quer atrair mais tráfego tanto para o nosso site como para os sites dos nossos clientes. E no total, essas ferramentas cobrem desde a fase da escrita do código até o momento que o seu projeto vai para o ar. Elas ajudam você a trabalhar de forma mais inteligente e evita erros no meio do caminho. Com um conjunto robusto de ferramentas e um fluxo de trabalho eficiente, você está equipado para orquestrar todos os elementos de um projeto WordPress. Isso significa entregar mais valor para os seus clientes em menos tempo, sem sacrificar a qualidade do que você está fazendo. Ter um fluxo de trabalho eficiente é o último pilar na construção de projetos de WordPress de sucesso. Ele permite que você aplique tudo o que aprendeu sobre HTML, CSS, PHP e JavaScript de forma organizada e eficaz. E você agora tem um guia completo para criar projetos WordPress de qualidade. Com um entendimento de HTML, CSS, PHP e JavaScript e qual o contexto dessas linguagens dentro do WordPress, além de um fluxo de trabalho eficiente, você está mais do que equipado para entregar projetos que vão impressionar, sim, os seus clientes. E eu quero que você saiba que esse não vai ser o único conteúdo assim mais extenso sobre WordPress. E se você tem alguma sugestão de conteúdo sobre WordPress, sobre desenvolvimento web, entrega de projetos, deixe aqui nos comentários abaixo os tópicos que te interessam, que você acha legal que eu traga aqui no formato de conteúdo assim melhor explicado. E eu te vejo no próximo vídeo.